Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas, capítulo 7 de Lucas. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Onde Jesus ia, sempre tinha aquelas pessoas doentes que alguém pedia por elas, que alguém pedia para que ele intercedesse, para que fizesse alguma coisa para que as pessoas melhorassem. E aqui, a passagem de muita fé do centurião, estimado por Jesus. Então Jesus o conhecia, sabia quem era. E ele pede então os anciãos para ir pedir a Jesus. Porque ele, não sendo judeu, poderia não ser atendido. E eles então foram pedir a Jesus que curasse o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso. Então, eles pedem a Jesus que vão lá fazer procurar o jovem, e ele é uma pessoa digna que isso fosse concedido a eles. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E esse centurião, então, já tinha até ajudado a construir a sinagoga, para que os judeus fizessem os seus cultos em Cafarnaum. E esse centurião, segundo Rochester, mais tarde ele reencarna como Allan Kardec. O livro chama Cornélios, o centurião que viu Jesus. Então esse centurião Cornélios, ele vai para a região de Israel e ele fica exercendo suas funções em várias regiões de Israel. Era uma pessoa poliglota, falava vários idiomas e tinha facilidade de aprender culturas diferentes. E ele então vai para Jerusalém e conhece Jesus, convive com Jesus, participa da prisão de Jesus, para conduzir Jesus do presídio até a crucificação, para amenizar a fúria do povo. Ele estava junto, segundo o livro Cornélio, o centurião que viu Jesus, senão a fúria do povo seria muito maior. E aí conversa com Jesus então na prisão. E fica esse belo exemplo de fé desse centurião aqui no Evangelho. E Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Todos se sentiriam orgulhosos da presença de Jesus em sua casa, e ele disse que ele não era digno de receber Jesus na sua casa. E por isto, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Então ele se sentia uma pessoa muito indigna de se aproximar de Jesus. Tamanho era o respeito e admiração que ele tinha pelo Mestre. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tendo soldados sob meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a meu servo: faz isto, e ele faz. Ele já entendia que Jesus tinha um exército de espíritos bons sob seu comando. E esses bons espíritos, sob o comando de Jesus, executariam seu trabalho sem que Jesus pudesse chegar perto. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. A forma de acreditar do centurião era diferente de todos ali presentes. A forma com que o centurião acreditava em Jesus era daquele que tem consciência de que Jesus é o Mestre. Portanto, quando ele diz que ele, sendo centurião, ele tinha pessoas sob o comando dele, que ele dá ordem e eles seguiam, que Jesus poderia curar seu soldado mesmo à distância.
E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aí, nesse momento, as pessoas começam a ter mais fé e a entender a importância de ter fé, de saber acreditar, de saber crer. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão para com ela e disse-lhe: não chores. A vida de Jesus, sempre marcada por momentos que foram cruciais para desenvolver a fé e a crença na pessoa de Jesus. A cura do servo do centurião, mesmo à distância. A pedido do próprio centurião. No livro Há 2000 anos, nós vemos a filha do senador Publio Lento sendo curada a partir do momento que o senador encontra com ele, Jesus, às margens do lago de Genezaré. E assim, várias passagens de fé, de curas, de transformação. No livro Mulheres Fascinantes e no livro Homens Notáveis, também inúmeras oportunidades de transformação a gente vê naquelas pessoas. Cada um passando pelo seu momento de transformação, seu momento de purificação. E diante daquela viúva, Jesus diz: não chores, deixando a marca do seu amor em todos aqueles corações. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A partir do momento daquele fenômeno, que as pessoas gostam dos fenômenos, tudo aquilo que transcende as coisas vulgares, as pessoas ficam pasmas, ficam atentas naqueles fatos. E por isso eles começavam a ver que Jesus era um profeta especial, era um enviado de Deus para ajudar aquele povo a passar pela sua transformação. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Nós vemos que a fama de Jesus ia correndo de boca a boca, as pessoas iam falando umas para as outras de todos os fenômenos maravilhosos que eles assistiam. E João, que batizava, já sabendo que o Mestre poderia estar entre nós, e ele sempre dizia que o Mestre seria aquele que ele não seria digno nem de amarrar-lhe as sandálias, mas ele pede que 2 discípulos dele vá até Jesus. E ao irem até Jesus para fazer essa pergunta, eles assistem todos os fenômenos e, logicamente, voltam para João para descrever tudo o que havia acontecido, todos os ocorridos. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, na mesma hora, curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. O magnetismo de Jesus envolvia toda aquela multidão. O magnetismo do Mestre envolvia todos aqueles corações. Dava-lhes uma nova perspectiva, dava-lhes um novo ideal. O ideal do amor, o ideal da solidariedade, o ideal do engrandecimento íntimo para que todos nós e todos aqueles ali fizessem-se melhores. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido.
Então, mais importante do que a palavra do Cristo era aquilo que eles viram e aquilo que eles ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Mostrando para eles um resumo daquilo que Jesus fazia para mostrar que ele era o enviado de Deus e para que João tomasse então conhecimento deste fato. Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Era uma das formas que Jesus tinha de mostrar para as pessoas que escandalizar de Jesus ou em Jesus significava complicar-se espiritualmente por muito tempo. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajando de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. As pessoas são assim. Quando estão no cara a cara, agem de uma forma. Quando estão pelas costas ou em outra circunstância, tomam atitudes das mais esquisitas possíveis, das mais estranhas possíveis. De falta de respeito, de falta de consideração. E é por isso que todos nós temos que começar a ficar atento com a forma com que nós nos dirigimos ao outro e principalmente sobre o outro, em relação ao outro. Porque às vezes nós estamos nos desnudando para mostrar que somos um pouco falhos na nossa conduta, na nossa forma de agir. E logicamente, quem que você vai encontrar no deserto? Uma pessoa, tal qual João, que tinha coragem de enfrentar os perigos do deserto e principalmente disciplina suficiente para viver com as migalhas que encontrava pelo deserto. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E é importante que nós consigamos entender e compreender como Jesus se referia a João Batista como o maior de todos que tiveram na terra depois dele. E mesmo assim ele era muito pequeno no reino dos céus, entre os espíritos puros. Entendamos isso. Os espíritos, na hierarquia das escalas espíritas, entre os homens, João Batista foi o maior do que já esteve na terra. Mas do reino dos céus, ele era muito pequeno. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E aqui a advertência. Os publicanos foram lá ser batizados. E com isso justificaram a Deus, a sua fé, a sua crença. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram os conselhos de Deus e não procuraram ser batizados. Não procuraram ter aquele contato íntimo com João para se prepararem para aquele momento de estarem com Jesus e estarem diante do Mestre. Eis a oportunidade que temos de fazer o melhor possível para crescermos, para aprimorarmos e para procurarmos estar em melhores condições. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem:
Nós vos tocamos flautas e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. E aí, algumas pessoas, ao depararem com João Batista, com todo o seu potencial espiritual, com toda a sua energia espiritual, queriam condená-lo, dizendo que ele tinha demônio, porque ele não comia, não bebia. Alimentava-se das migalhas que ele achava pelo deserto. Mostrando que aquelas pessoas que estavam em torno do mestre, que estavam naquela região, tinham um comportamento muito infantil, tal qual crianças que tocam a flauta e exigem que o outro dance, cantam a lamentação e exigem que o outro chore. Mesmo tendo tocado de forma imperfeita, eles querem um resultado. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. É importante aqui que Jesus está mostrando que ele comia, que ele bebia, que ele conversava com as pessoas pobres, conversava com os publicanos, com as pessoas mais discriminadas dentro da sociedade, ele conversava. E não se contaminava por elas. Conversava com as prostitutas, conversava com os cobradores de impostos, que eram os publicanos, ou seja, ele conversava com todos, indistintamente. E aí o fariseu o convida para ir à sua casa para uma refeição. E vejamos o que acontece lá. Mas é importante entender que os seres humanos estão sempre fazendo julgamentos precipitados e muitas das vezes condenando a si próprios perante o julgamento que fazem. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com suas lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. A pessoa ali naquele momento, se reconhecendo como uma pessoa muito humilde, se reconhecendo como aquela serva que chega para servir realmente ao seu Senhor. Pegou o seu melhor unguento. Suas lágrimas eram tão copiosas que poderia lavar os pés do mestre. Seus longos cabelos eram usados como toalha. E depois o ungia com aquele seu unguento, provavelmente um produto muito caro, criando então um momento ímpar dentro do ambiente. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E se ele conhecia tão bem que ela era uma pecadora, provavelmente já tinha servido os seus serviços. Mas ali aquelas pessoas estavam muito curiosas para saber o que aconteceria, qual era o desfecho da história. Só que o fariseu pensou consigo mesmo. Mas Jesus lê o pensamento de todos. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Imagine aquele momento, o fariseu rico, daquele momento ímpar de receber Jesus na sua casa. Ele faz a sua condenação mental e espera que Jesus fale alguma coisa engrandecedora para ele, será? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50.
E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Então, uma pessoa devia 50 e o outro 500. Eles não tinham mais como pagar, estavam falidos, e esse credor, então, perdoou os dois. E quem daqueles dois o amaria mais ou teria mais reconhecimento por aquele credor? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Lógico, se eu tenho uma dívida e você me perdoa, a minha dívida é maior do que a do outro, então, logicamente, essa pessoa terá mais gratidão. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. E Jesus, que tinha sempre uma didática muito interessante para educar a arrogância daquele povo, ele mostra-lhes a transcendência do fato. Ele chegou na casa, nenhum dos protocolos foi oferecido para Jesus lavar os pés. Não o cumprimentou de uma forma muito cortês, mas a mulher beijava-lhe os pés e lavava-o com as lágrimas e enxugava-o com o cabelo. Não me enjuste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Porque o perdão do nosso pecado está na medida do momento que nós desenvolvemos o sentimento de amor. O perdão dos nossos pecados está na medida em que nós começamos a desenvolver um sentimento de amor pelos nossos semelhantes. E à medida que nós vamos desenvolvendo esse sentimento de amor, nós vamos nos perdoando, nós vamos nos melhorando. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E ele também deixa claro que o fariseu, naquele momento, pouco tinha amado. Tinha oferecido pouco amor a Jesus, pouco reconhecimento. Então, poucos pecados ali seriam perdoados. Na realidade, qual era o objetivo desse fariseu? Convidar Jesus e não cumprir as formalidades para recebê-lo em casa. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A partir do momento que Jesus colocava para as pessoas ali presentes esse ponto de vista importante, quebrando certos paradigmas, quebrando certas condições daquela cultura, muitos ficavam muito incomodados, muito intrigados, e não conseguiam aceitar e entender perfeitamente todos os fatos. E o interessante, quando as pessoas se apaixonam por alguém ou por alguma coisa, por algum criam um ídolo, por mais que lhe tente abrir os olhos, eles não procuram ver. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine, nos dê força e coragem para empreendermos os grandes valores da alma. Paz e luz a todos.